Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Hoje temos exatamente as TIC, as Tecnologias de Informação e Comunicação, e com o Excel. Hoje vamos aprender a implementar um quadrado mágico no Excel. Como tu podes ver também aqui na imagem principal, hoje vamos falar sobre o número 666. Se bem te recordas, quando nós falamos no número 666, na nossa primeira teoria, o 666 e Evanima, nós falamos também nos números triangulares. E, portanto, hoje também vamos continuar a falar nos números triangulares. Esses números triangulares estão relacionados exatamente com os quadrados mágicos. Portanto, para resolveres um quadrado mágico, também tens que falar nos números triangulares. E como tu podes ver aqui ao lado, nós temos aqui o quadrado mágico 3x3 e está preenchido com os números de 1 até 9. Ok? De 1 até 9. E um quadrado mágico é exatamente um quebra-cabeças matemático, não é? Em que a soma das linhas, das três linhas, neste caso do 3x3, a soma de cada coluna e de cada diagonal dá exatamente o mesmo resultado. Ok? E como tu podes ver, portanto, a soma de 1 até 9 é exatamente o número triangular 45. E, obviamente, que 45 a dividir por 3 dá exatamente 15. Como tu podes ver também, e facilmente, se somares todos os números de cada linha, de cada coluna e de cada diagonal, vai dar exatamente o número 15. Ok? E exatamente por 15 vezes 3 dá 45. Então hoje vamos falar exatamente sobre os quadrados mágicos. Antes de falar sobre os quadrados mágicos, como tu pudeste ver no título desta aula, nós escrevemos exatamente a verdadeira adoração. A verdadeira adoração está relacionada exatamente com os quadrados mágicos. Tu podes perguntar como é que está relacionado com os quadrados mágicos, mas é verdade. Eu trago-te aqui este livro extraordinário, repito, extraordinário. É daqueles livros que deves ter sempre na tua estante. Ele já tem uns aninhos, portanto eu herdei, podemos assim dizer, este livro dos meus pais. E tenho na minha estante, e não me desfaço dele, que é exatamente o Apocalipse Revelado. Este livro foi escrito por um estudioso das Sagradas Escrituras, um homem com uma sapiência extraordinária, Roy Alan Anderson, okay, que eu convido-te a ler. Ele tem também um sobre o Daniel. Livros impecáveis, extraordinários. Obviamente que se tu vires as minhas teorias e lês o livro vais ver que eu discordo de muita coisa, mas como eu já disse muitas vezes, quer dizer, só um de nós é que poderá estar certo, até podemos estar os dois errados, não é? Mas pronto, isso é a nossa opinião, depois um dia Deus dirá quem é que está certo. Mas eu gostava de deixar aqui um texto deste mesmo livro, que diz assim: os antigos declaravam que Deus opera por matemática. Portanto, os antigos já sabiam que a matemática, possivelmente, não é? Estava na base exatamente deste Deus, desta criação. E como eu já te disse, Deus usa exatamente a matemática para criar e manter este universo. Não tenho dúvidas nenhumas disso. A sua religião era um conglomerado de religião, astrologia, alquimia, ciência física e mental e, por último, matemática. A antiga astrologia dividia o céu estrelado em 36 constelações. Estas eram representadas por diferentes amuletos chamados de sigla solis. Eu vou-te já mostrar estes mesmos amuletos. Ou amuletos do sol. Esses amuletos eram usados pelos sacerdotes pagãos e continham todos os números de 1 a 36. Por meio dessas figuras, eles diziam poder predizer acontecimentos futuros. Okay? Portanto, tu vês que o ser humano, não é? Através destas ideias e usando também a matemática nessas mesmas predições do futuro, não é?
usavam estes tais amuletos que, portanto, estavam relacionados com o Sol, não é? E depois eles diziam que com aqueles amuletos eram capazes de predizer o futuro, não é? Pronto, vale o que vale, não é? Não sei se as coisas se concretizaram ou não. Aquilo que eu continuo a dizer é que o futuro só pertence a Deus. Portanto, nós não conseguimos nem com amuletos, nem nada disso, conseguir predizer o futuro, não é? Acontecimentos futuros. Mas pronto. O ser humano sempre procurou isto e repara que temos aqui os números de 1 a 36. Vamos já falar sobre esses mesmos números. Para já convido-te tu a veres a nossa segunda aula da teoria 1, 666 e Avanima, onde nós falamos exatamente nos números triangulares. Os números triangulares são exatamente os números que tu consegues, com o número de pintas iguais a esse número, formar exatamente um triângulo equilátero, um triângulo com os lados todos iguais. Tens aqui os 6 primeiros números triangulares, o número 1, o número 3, o número 6, o número 10, o número 15 e o número 21. E tinhas aqui uma fórmula, não é? Que eu na altura falei sobre essa fórmula, para calcular qualquer número triangular, ok? Em que tu multiplicavas exatamente a ordem, não é? Por a ordem mais 1 e depois dividias tudo por 2. E tu obtias exatamente o número triangular de ordem n, ok? Então, se tens alguma dificuldade nos números triangulares e queres rever esses mesmos números triangulares, convido-te a tua vez esta aula, a nossa segunda aula, da teoria 1, 666 e Avanima. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? Para te seres mais fácil acederes a essa mesma aula. Convido-te a ver as nossas aulas desde o princípio até ao fim, ok? Desta teoria 1, 666 e Avanima. E agora vamos falar exatamente sobre estes quadrados mágicos. Ora, se tu somares os números de 1 até 36, que era exatamente aquilo que tu vias naquele livro extraordinário, do Roy Alan Anderson, ele já não é vivo, portanto ele já faleceu em 1985, ele nasceu em 1895. E ele falava exatamente dos números de 1 a 36. Portanto, se tu somares os números de 1 a 36, dá exatamente 666. E o 666 está exatamente relacionado com o Sol. Ora, no domingo, não é? No domingo, em todos os domingos, era considerado exatamente o dia do Sol, em que o Sol era mesmo adorado como um Deus. Portanto, por exemplo, no português não consegues descobrir nada relacionado com o Sol, mas, por exemplo, no inglês, Sunday é exatamente dia do Sol. Sun, Sol, Day, dia do Sol. E, portanto, isto está relacionado com o número 666. Ora, muitos dizem que o número da besta, não, o número 666 está relacionado com este Sunday, domingo. Ora, para mim, não está. Portanto, até pode estar relacionado numa segunda fase, não sei, ou numa segunda parte, como tu viste, quando eu falei no 666 não falei nada no Sol. Porquê? Porque se o 666 está relacionado com o Sol, isso é uma criação humana, não é uma criação divina. Portanto, aquilo que o homem cria está relacionado com ele próprio. Aquilo que Deus cria está relacionado com Deus. É assim que eu vejo as coisas, ok? Portanto, este 666 até pode estar relacionado com o domingo, ok? Mas é uma criação humana, ok? E como tu podes ver aqui o quadrado mágico, não é? E se tu somares todos os números de 1 a 36, vais ter exatamente o 666, que dividido por 6 dá exatamente 111. Portanto, se tu somares cada número de cada linha, de cada coluna e de cada diagonal, vais obter sempre 111. Está aqui o quadrado mágico. E este, obviamente, que é o número obtido pelo 36 vezes o 37 a dividir por 2. Temos aqui exatamente o quadrado 6 por 6. E se tu vês aqui um amuleto, ele está, de facto, este amuleto é exatamente aquilo que é referido no texto. Eu vou deixar aqui, se tu pesquisares na internet facilmente encontras este amuleto. E está exatamente relacionado com o Sol. Ok? Portanto, estes amuletos, não é, em que eles tentavam predizer o futuro a partir destes mesmos quadrados mágicos. Ora, isto faz sentido, não é? Faz sentido
se nós tivéssemos só um quadrado mágico relacionado com o domingo, neste caso fosse o Sol. Mas, se tu olhares, por exemplo, para a língua inglesa, vais ver que a segunda-feira está relacionada exatamente com a Lua, ok? Monday está exatamente relacionado com Lua, porque é Moon Day, ok? Que é exatamente o dia da Lua, ok? Portanto, isto é, a Lua era adorada na segunda-feira, ok? Segunda-feira. Se reparares no português, segunda-feira, e portanto, se existia uma segunda-feira, também existia uma primeira-feira, que era exatamente no domingo. Porquê é que existe uma segunda-feira? Porque esta é a idolatria do paganismo podia-se infiltrar no cristianismo. Então, os dirigentes cristãos o que fizeram foi mudar estes dias e meter primeira-feira, segunda-feira, etc, etc, para exatamente fugir desta mesma idolatria, okay, da adoração da lua. E como tu podes ver, tens aqui exatamente o quadrado mágico, não é? De 9 por 9, em que a soma exatamente dos números de 1 até 81 dá exatamente 3.321. E como tu podes ver aqui, eu não vou entrar em pormenores nestes dias, vou só dar aqui umas ideias. Como tu podes ver aqui, tens aqui o quadrado mágico, não é? E com estas linhas vermelhas eles tentavam predizer o futuro, não é? Com estas associações, que não sei qual era esta ideia, mas predizer o futuro através destes quadrados mágicos, está bem? Portanto, e na segunda-feira era adorada a Lua. E para cada dia da semana tu vais ter exatamente um astro, não é, do nosso sistema solar. Por exemplo, na terça-feira é o Marte, ok? Por exemplo, aqui em espanhol tens o Martes de Marte, ok? Terça-feira em espanhol diz-se Martes de Marte. Portanto, à terça-feira era adorado Marte. Tens aqui exatamente o quadrado mágico de 5 por 5, em que obtens exatamente a soma dos números todos, 325. E se tu reparares aqui, vês aqui exatamente o quadrado mágico de 5 por 5, em que os números que estão aqui estão escritos em hebraico. Portanto, os números que tu vês aqui na nossa numeração estão aqui em numeração hebraica. Okay? Se quiseres aprender a numeração hebraica, eles estão aqui todos. Basta só responder. Estás a ver aqui o número 9, ok? Está aqui o Tet. O Tet tem exatamente o valor de 9, ok? Portanto, é exatamente o 9. E por aí fora, tens aqui o 16, que é o Yud e o Vav, ok? Pronto, então tens aqui os números todos, que também são amuletos, ok? E isto também é um amuleto, ok? Um amuleto em hebraico, ok? Mais uma vez em hebraico, mas não passa de um amuleto, exatamente referente a Marte, ok? Que era adorado na terça-feira. Depois na quarta-feira temos o Mercúrio, okay? O planeta Mercúrio, que é exatamente miércoles. Miércoles é exatamente quarta-feira em espanhol, que está associado exatamente ao quadrado mágico de 8 por 8, okay? Em que se somados os números de 1 até 64 vais obter exatamente o número 2080. 64 vezes 65 a dividir por 2. Depois tens a quinta-feira, não é? O Jueves, que está associado exatamente a Júpiter, ok? Júpiter, quadrado mágico de 4 por 4. E aqui eu gostava de fazer aqui uma referência exatamente a esta obra que tu vês aqui, que tem a ver com a melancolia, ok? Que era uma gravura do artista renascentista alemão Albrecht Dürer, okay? Dürer, de 1514, em que ele tinha exatamente aqui uma figura feminina que tentava personificar exatamente a melancolia. Portanto, este artista. E como tu podes ver aqui nesta gravura, muito bonita, que tem aqui muitas coisas matemáticas, como tu podes ver aqui ao canto, e tem exatamente este quadrado mágico que está ampliado, que é exatamente o 4x4, que estava exatamente relacionado com Júpiter, a adoração de Júpiter, na quinta-feira, em que se tu somares os números de 1 até 16 vais obter o número triangular 136, ok? 16 vezes 17 a dividir por 2 no 4x4. E este Júpiter também está associado ao talismã do dinheiro e da riqueza,
ok? Portanto, estás a ver, tudo idolatria, não é? Tudo fora da verdadeira adoração que é ao Deus eterno. Aqui, a sexta-feira, tens o Viernes, que é exatamente Vênus, e tens aqui o talismã do amor, ok? Associado aqui ao quadrado mágico 7x7. E tens aqui uma imagem, ok, que eu gostaria que tu pesquisasses, ok, onde é que está esta imagem. Esta imagem aparece hoje em dia em muitos sítios. Eu gostava que tu desses uma vista de olhos sobre esta imagem. Esta imagem aqui é extraordinária. Não sei se algum dia eu falarei nas minhas interpretações sobre isto. Ela faz parte das minhas interpretações, mas não sei se algum dia falarei nela. Portanto, eu gostava que tu visses, não é? Portanto, repara que a verdadeira adoração é o Deus eterno, isto é tudo adoração falsa, não é? Temos aqui o Viernes, relacionado exatamente com Vênus, com o número triangular 1225, que é exatamente a soma dos números de 1 até 49. Ok? E agora, aquilo que talvez seja novidade para ti, é que o sábado, não é? O sábado, aquilo que nós conhecemos como sábado, é exatamente o Saturday. Saturday. Voltamos novamente ao inglês. Saturday é exatamente Saturno, o dia de Saturno. Ok? Portanto, o dia de Saturno, em que neste dia era exatamente adorado, ok? O planeta Saturno como um deus. Ok? E é exatamente o quadrado mágico 3x3, que foi aquele que nós apresentamos no início. A soma dos números 1 até 9, que dá exatamente 45. 45 a dividir por 3 dá exatamente os 15, que é exatamente a soma de cada linha e de cada coluna, ok? Que dá sempre igual e também na diagonal. E aquilo que eu gostava que tu visses aqui ao lado é exatamente este amuleto, que não é o 3x3, mas que está em hebraico. Este amuleto, ok, portanto, pertence à idolatria hebraica, ok, dos hebreus, e que costuma-se dizer está relacionado exatamente com Saturno. Isto é, se os pagãos tinham como dia de guarda ou dia de adoração do Deus Sol, os hebreus, como guardavam o sábado, também tinham uma certa aproximação com esta mesma idolatria, fazendo exatamente do seu dia de guarda uma coisa parecida com os pagãos, quase como dizendo o nosso dia, não é? O dia de guarda do sábado, é que é exatamente o dia de guarda, mas obviamente estavam a fazer de maneira errada, não é? Porque não se pode adorar outros deuses, nem estes amuletos têm qualquer valor, porque para Deus isto é idolatria, não é? Ele não gosta nada destas coisas e depois as consequências não são nada boas. Portanto, como tu vês, cada dia da semana está associado a um astro, portanto, do nosso sistema solar, pura idolatria, e que é destas coisas que nós devemos exatamente fugir, ok? Porque Deus é o único que deve ser adorado, não é? E que, portanto, ele fica muito chateado com estas coisas. Portanto, eu só te trouxe aqui para tu perceberes que de facto o 666 está relacionado com o dia do Sol, não é? O domingo, mas que os outros dias também têm a adoração de outros planetas e que também estão associados exatamente a outros números, tá bem? Que são pura idolatria. Mas fugindo disto, ok, não é este o nosso objetivo. Portanto, a matemática é qualquer coisa de extraordinário. Portanto, os quadrados mágicos não têm nada de místico, nem de idolatria. Tu podes brincar com estes quadrados mágicos. Eu gosto muito de brincar. Até surgiu essa ideia de fazer este vídeo exatamente num quebra-cabeças que eu tentei descobrir, que foi exatamente este 3x3, não é? Sozinho, sem ver qualquer tipo de solução, e tentar descobrir ou tentar construir este mesmo quadrado mágico sem ser à sorte, isto é, sem ser ao calhas, tentar fazer exatamente de maneira que eu conseguisse resolver o enigma, ok? Mas sem ser por tentativa e erro, ok? Tentar fazer um método para a construção. E é isso que eu te vou apresentar. Ok? Portanto, o objetivo da aula de hoje é exatamente trazer aqui o Excel para resolver este enigma.
Como tu podes ver, eu tenho já aqui o Excel já bem construído. Ok? Aqui é o número 9, que é exatamente o 3x3, que vai ter 9 números. Okay? É a ordem do número triangular. E como tu podes ver aqui também, eu tenho aqui a fórmula, eu vou-te deixar aqui a fórmula para tu copiares, portanto eu gostaria que tu fizesses isto no Excel, que é exatamente o K2, ok? Vezes, abrir parênteses, o vezes, não te esqueças que o vezes no Excel é exatamente o asterisco, abrir parênteses, K2, novamente K2, mais 1, fechou parênteses a dividir por 2. O dividir por 2 é este traço na diagonal, ok? O sinal de divisão. E dá exatamente os 45, que é exatamente o número triangular de ordem 9. Ok? Então, se tu dividires, aquilo que eu te dizia no início, se tu dividires 45 por 3, tu vais obter exatamente o número 15. Ok? Número 15. O que é um número 15? É exatamente a soma que tu tens que obter em cada linha, em cada coluna, ok? E nas diagonais. Ok? Estes números são nas diagonais. Portanto, isto é muito simples de fazeres. É só fazeres o C8 mais o D7 mais o E6, ok? Esta é a soma destes três. Depois aqui é o C6 mais o D6 mais o E6. Depois aqui tens... Espera aí que isto aqui... Aqui Enter. Aqui tens o C7 mais o D7 mais o E7. Ok? Depois aqui tens o C8 mais o D8 mais o E8. Ok? E aqui tens o C6 mais o D7 mais o E8. E aqui tens o C6 mais o C7 mais o C8. Tens o D6 mais o D7 mais o D8. E por último, tens o E6 mais o E7 mais o E8. Porque é que eu estou-te a mostrar isto? É para tu depois de construir, está bem? É só clicares, pôs igual. Okay? Nunca te esqueças sempre que quando... Eu vou fazer aqui um para tu veres. Quando tens o igual e queres escrever igual, tu tens que escrever igual e depois clicar no Enter. Não podes clicar em mais célula nenhuma, senão ele vai associar essa mesma célula. E depois aqui, eu vou fazer aqui um para tu perceber, para tu veres como é. Portanto, tens que fazer igual, okay? Igual a este, mais este. É só clicar na célula que tu queres somar, mais, e depois clicar aqui na célula e depois Enter. Ok? Enter. Okay? Então tens aqui exatamente todas as linhas, a soma das linhas, de cada número de cada linha, depois a soma dos números de cada coluna e de cada diagonal a dar 15. Okay? Isto é o quadrado mágico. Ora, como é que eu fiz a resolução deste problema? Muito simples. O que eu fui fazer, portanto, para tu perceberes, e aqui eu vou apagar aqui o quadrado mágico, e agora vou preencher o quadrado mágico para tu veres como é que se faz. Okay? Portanto, neste momento está a dar tudo zero. Então, como é que eu fiz isto? Portanto, eu fui buscar todas as somas que dão 15, com os números de 1 até 9. Obviamente que sem repetição de números, como é óbvio. Porquê? Porque cada célula vai ter apenas um número, não podes repetir números. Okay? Então, se tu reparares, por exemplo, o número 1, não vais conseguir somá-lo com o número 2. Porquê? Porque 1 mais 2 e depois mais outro número de 1 até 9 nunca vais obter o 15. Então as somas que dão, as únicas somas que dão com o número 1 é exatamente com o 5 e com o 9, okay? Que dá 15. Aqui eu usei exatamente também a mesma fórmula que usei em cima, tá bem? É só depois igual a C12 mais E12 mais G12. Okay? Depois os outros é exatamente a mesma coisa para aqui fora, tudo a dar 15. Para não falhares nenhuma soma. As somas também são simples. E se tu reparares com o 1 também dá com o 6 e com o 8, mas não dá com mais nenhum número. Okay? Podes experimentar e ver que não dá. Isto foi eu a resolver exatamente o quadrado mágico 3x3. Okay? Foi exatamente aquilo que eu fiz. Depois, quando eu fiz exatamente para o número 2, okay, eu consegui encontrar o 4 e o 9. Okay, com mais 4 e com mais 9. Portanto, 2 mais 4 e mais 9 dá exatamente 15.
Depois o 2 com o 5 e com o 8, também dá 15. Depois o 2 com o 6 e com o 7, que também dá 15. Depois fiz com o 3, okay? O 3 mais o 4 e mais o 8, que dá 15. O 3 mais o 4 e mais o 7, que dá 15. Okay? E depois fica o último, que é exatamente o 4 com o 5 e com o 6. Okay? Portanto, que dá exatamente 15. Okay? Portanto, estes dão exatamente 15. E agora repara, como é que agora nós vamos ver? Repara como é que nós vamos agora preencher. Repara que eu obtive aqui exatamente 7 somas, que são exatamente o número, portanto, 2, 4, 6, 8 somas, 2, 4, 6, 8 somas, que são exatamente a soma das linhas, okay, das colunas e das duas diagonais, que dá exatamente 8. Okay? São exatamente as 8 somas que estão aqui. E agora faz-se a pergunta, qual é o número que eu vou colocar aqui no meio? Ora, se tu olhares para este número no meio, ele vai ter que tens que obter exatamente 1, 2, 3, 4. Okay? 4 somas em que o número do meio aparece. E se tu reparares aqui, o único número que aparece com 4 somas é exatamente o número 5. Até vou pôr aqui com cores diferentes. Para tu preencheres a cor de cada célula é só clicares aqui. Depois tens aqui mais cores. Okay? Se quiseres mais cores. Portanto, o número 5 é o único que aparece exatamente 4 vezes. Ora, se é um número que aparece 4 vezes, é só contares, vês que é o número 5, vamos colocar exatamente o número 5 aqui no meio. Okay? E repara que algumas somas já se alteraram. Okay? Depois, qual é o número agora aqui nos cantos? Repara que nos cantos nós só vamos, temos que colocar um número que apareça 3 vezes, porque 4 vezes só apareceu o número 5. Okay? Então, 3 vezes temos, por exemplo, o número 4. Ora, temos aqui uma vez, vamos pôr a vermelho. Temos aqui outra vez, vamos pôr a vermelho. Aqui outra vez, vamos pôr a vermelho. Portanto, aparece apenas 3 vezes. Okay? Então, nós vamos colocar aqui o 4. Okay? E agora repara, nós temos aqui o 9. Ok? Temos aqui o 9. Para obtermos o 15, qual é o número que temos que colocar aqui? Muito bem, exatamente o número 6. Repara que já tens aqui o número 15. Portanto, esta diagonal está pronta. Ok? Agora, qual é os outros números que sobram? Repara que tens aqui o número 9. Vamos preencher primeiro aqui. Podemos usar, por exemplo, com o 4. Vamos ver mais outro que temos, por exemplo, 3. Ora, temos aqui o 8. O 8, ok, vai aparecer também 3 vezes. 8, 8 e 8. Ok? Não tens aqui mais nenhuma situação com o número 8. Então, nós vamos colocar exatamente aqui num dos espaços. Tanto faz ser em baixo como ser em cima, ok? É igual. Tanto faz colocares aqui como colocares aqui. É a mesma coisa, está bem? Colocar aqui o número 8. Depois, já podemos preencher aqui dois espaços. Temos aqui o número 3, ok? Portanto, só falta o número 3 para obter o 15. E depois aqui que temos o 14, só nos falta o número 1. E agora repara que é muito fácil preencher o resto. Repara que aqui vai ter que ser o número 9, ok? Aqui vai ter que ser o número 2, porque já temos 13, só faltam 2. Ok? E aqui vai ser exatamente o número 7. E está feito o nosso quadrado mágico. Estás a ver como foi muito simples tu fazeres isto? E se reparares e fores ver aqui as outras situações, vais ver que aparecem números que aparecem só apenas 2 vezes. Por exemplo, o número 1 aparece apenas 2 vezes. Eu vou mudar aqui as cores. Okay? O número 1 aparece 2 vezes. O número 9 também aparece 2 vezes. Para esta cor. Okay. Repara que eu estou a falar exatamente dos números que estão aqui no meio, que é o número 1, o número 3, o número 9 e o número 7. São os ímpares. Já te reparar que os ímpares estão todos aqui no meio e os pares estão nos cantos. Okay? Curioso, não é?
Talvez isto até, se fosse fazer aqui um misticismo, não é? Que estaria relacionado com alguma previsão do futuro, não é? Coisas assim do género. Que já sabes que isso é tudo idolatria, que Deus não gosta nada dessas coisas. Portanto, nós devemos fugir dessa mesma idolatria. Aqui eu mudei ao contrário, portanto eu quero mudar aqui. Okay? Repara que o 6 aparece 3 vezes. Eu só estou-te a mostrar que é para tu perceberes que está tudo preenchido. Okay? Tudo preenchido. O 3 vai aparecer só 2 vezes, porque é um número ímpar, não é o 5. Vamos pôr aqui este verde mais escuro. E por último, podemos deixar o 2 a branco, okay? Que é exatamente 3 vezes. Repara que os números pares aparecem todos 3 vezes. Okay? O número 5 aparece 4 vezes, foi logo o primeiro. E depois os outros ímpares aparecem apenas 2 vezes. E não tens mais situação nenhuma e está resolvido exatamente o quadrado mágico. Okay? E repara que eu trouxe esta aula de Excel exatamente para tu perceberes que podes fazer isto para qualquer quadrado mágico. Eu convido-te a fazeres um quadrado mágico, por exemplo, 4x4 ou 5x5, okay? E brincares exatamente com isto. Portanto, isto é muito fácil de construir. Para colorir as células já te mostrei como é. E depois os limites e sombreados também é muito fácil. Portanto, é só ir às propriedades da tabela, formatar células, ok? E depois tens aqui exatamente nos limites, ok? É só clicares aqui, tá bem? E tens, portanto, se clicares, tira, se clicares novamente, coloca a mesma linha, ok? Coloca a linha na célula, tá bem? Pronto, e era isto que eu tinha para ti, ok? Espero que tu te divirtas aqui com o Excel. Vou-te só deixar aqui um trabalho de casa, ok? Repara que mesmo neste quadrado mágico 3x3 ainda podes fazer aqui umas coisas engraçadas, ok? O que é que eu digo coisas engraçadas? É exatamente mudares os números, ok? Por exemplo, aqui usaste os números de 1 até 9, ok? Então, o que eu te vou deixar para casa é tu resolveres este quadrado mágico agora só com os números ímpares. De 1 até 17. Tens exatamente 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? 9 números ímpares até ao 17. E agora tentares preencher este mesmo quadrado mágico a dar o mesmo número em cada linha, em cada coluna e nas diagonais. Obviamente que o número não vai ser o 45, não é? Obviamente que vai ser superior, mas que dê exatamente sempre o mesmo número. E coisa curiosa que tu vais perceber é que ela vai estar muito relacionada com este quadrado mágico. Okay? Eu tentei resolver, também resolvi com os números ímpares, depois podes fazer para os números pares, ok? Portanto, isto dá para tu brincares com isto. Está bem? Para tu perceberes que isto não tem nada de místico, ok? Isto é uma beleza que mostra exatamente que tem um criador por trás. Para mim, eu olho para esta matemática, não é? Para a matemática como a beleza do criador. Portanto, o criador foi ele que inventou a matemática e, portanto, esta beleza toda está exatamente relacionada com o Deus eterno, ok? E isto não tem nada de místico, ok? Nem temos nada que relacionar estas coisas com adorações falsas, mas sim adorar sempre o Deus eterno, que é exatamente esse o objetivo. E espero que tenhas gostado da nossa aula, ok? E se gostaste, convido-te a inscrever-te no canal, a deixares o teu like, ok? A compartilhares os nossos vídeos e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.